Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de português do segundo bimestre. Bom, no segundo bimestre, nós trabalharemos lendas. No nosso material didático, nós temos várias lendas e elas são bem extensas. Inclusive, neste primeiro capítulo, nós teremos a lenda de como surgiu a noite. Nós temos parte 1, parte 2 e parte 3. Então, para que as aulas não fiquem muito extensas, nós estaremos trabalhando com os textos menores, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos pular toda a primeira parte e vamos direto para a página 17 da apostila. Abram aí o livro de vocês. Então, nós temos aqui, lápis na mão. Exercício 1. Destaque do material de apoio, a lenda Tucumã, o surgimento da noite, Tupi, e cole-a no caderno para consulta. Com base nas informações das lendas lidas, preencha o quadro a seguir para compará-las. Bom, então, alunos, na primeira parte da apostila, nós temos aí a primeira lenda, que é Como Surgiu a Noite, que foi dividida em 3 partes. Vocês vão estar lendo essas 3 partes e depois vocês vão compará-las com esse texto do material de apoio, que chama-se Tucumã, que significa também o surgimento da noite, mais em tupi, ok? Só que esse texto vocês vão destacar do material de apoio e vão colar no caderno, escrevendo, especificando certinho a página e o exercício, tá bom? Para que a gente possa fazer aí as anotações devidas. Então, após fazer a leitura da primeira lenda e também da segunda, nós vamos preencher aí algumas questões. Por exemplo, como surgiu a noite? Então, qual o fato a ser explicado na lenda 1 e qual o fato a ser explicado na lenda 2, que é o Tucumã? Então, o fato a ser explicado nas duas lendas é como surgiu a noite, certo? Então, eu posso escrever aí como surgiu a noite nos dois. Mas eu tenho algumas coisas, algumas informações que serão diferentes nas próximas questões aí, ó. Por exemplo, os personagens da lenda 1 não são os mesmos personagens da lenda 2. Então, vocês vão escrever aí quais os personagens da lenda 1 e quais os personagens da lenda 2. Depois eu tenho qual tipo de narrador. Então, eu tenho na primeira lenda e na segunda lenda, eu tenho um narrador observador em terceira pessoa, ou eu tenho um narrador personagem, aquele que participa da história em primeira pessoa. Qual o tipo de narrador eu tenho na primeira e na segunda lenda? Depois, qual o tempo, ou seja, quando se passa essa história na lenda 1 e na lenda 2? E depois, qual o espaço, qual o lugar onde se passa essa história, ok? O exercício número 2, o mais correto seria estar realizando ele no caderno de vocês, tá bom? Porque lá tem o espaço mais certo a ser usado aí por vocês. Olha, tá escrito assim: 2. Compare as duas lendas e converse com a turma sobre as questões a seguir. Letra A. Essas lendas atribuem a mesma origem para a noite? Justifique a sua resposta. Então, será que na lenda 1 e na lenda 2 a noite tem a mesma origem? Bom, vocês vão ter que ler para fazer essa observação. Na letra B, que fatos são narrados de forma diferente nas duas lendas? Registre aquele que mais chamou a sua atenção. Então, quais fatos acontecem de forma diferentes no primeiro texto e no segundo? O que mais chamou a sua atenção? Depois nós temos aí a definição de lendas.
Lendas são histórias que procuram explicar fenômenos naturais e o surgimento de determinados elementos da natureza sob a visão de um povo. No nosso caso aí, como surgiu a noite. Essas narrativas geralmente ocorrem em um passado distante e envolvem seres sobrenaturais. As lendas revelam o modo de pensar de diferentes culturas, dentre elas as dos povos indígenas, abordados nos textos lidos neste capítulo. Bom, então as nossas lendas deste capítulo falam mais sobre os povos indígenas, ok? Bom, alunos, eu vou estar fazendo com vocês a leitura desse texto que está lá no material de apoio, que é o texto referente a essa atividade da página 17. Bora lá então? Abram aí a apostila de vocês lá no material de apoio. Se vocês quiserem, já recortem o texto para colar no caderno e acompanhem aí a leitura. Tucumã, o surgimento da noite. No início, não existia a noite. Essa pertencia a uma enorme serpente que a mantinha no fundo das águas. Quando a filha da serpente se casou, exigiu que a noite fosse com ela, sem a qual não poderia se deitar. O esposo, então, enviou 3 mensageiros para que a trouxessem. A serpente, senhora da noite, recebeu-os com indiferença. Mesmo assim, entregou-lhes um tucumã, lacrado com cera de abelha, dizendo-lhes que ali estava o que vieram buscar. Não deveriam, entretanto, abri-lo, pois a noite poderia escapar. Na volta, os índios perceberam que saíram ruídos de sapos e grilos do tucumã. Um deles, o mais curioso, convenceu os companheiros a abri-lo. E assim o fizeram. Logo que derreteram a cera, a noite saiu, escurecendo o dia. A filha da serpente aborreceu-se, pois deveria descobrir como separar o dia da noite. Assim, ao surgir a grande estrela da madrugada, criou o pássaro Cujubim, ordenando-lhe que cantasse para que nascesse a manhã. Em seguida, criou o pássaro Inhabu, que deveria cantar à tarde, até que viesse a noite. Criou ainda outros pássaros para alegrar o dia, diferenciando-o da noite. Aos mensageiros desobedientes, lançou sua ira, transformando-os em macacos de boca preta, devido à fumaça usada para abrir o tucumã, e risca amarela, pela cera derretida. Então, a filha da serpente finalmente se deitou e todos os seres puderam dormir. Bom, vocês viram aí então toda a explicação do povo indígena através aí da sua cultura de como surgiu a noite, né? Então, essas histórias, essas lendas são e foram passadas de pai para filho, que através aí de elementos sobrenaturais explicam aí alguns fenômenos, né? Como, por exemplo, aí no nosso caso, ou como surgiu a noite, ok? De acordo aí, então, com o que estudamos, vocês vão responder aí as questões da página 17. Depois eu vou estar enviando em anexo as respostas de todas as questões, tá bom? E referente a isso, nós temos aí agora algumas atividades no caderno de atividades da página 5 e 6, tá bom? Lá no caderno de atividades. Então, nós temos aí histórias fantásticas dos povos indígenas. Lenda. Exercício número 1. A lenda a seguir explica o surgimento da gralha azul
e a contribuição dessa ave para a vida nas florestas. Leia o texto com atenção. Bom, nós temos aí então a lenda da gralha azul, a plantadora de araucárias. Vocês então vão estar fazendo a leitura desse texto para após realizarem as atividades da página 6. Nós temos uma curiosidade aqui, ó. O pinheiro do Paraná, ou araucária, tem galhos em formato de cálice e pode atingir até 50 metros de altura. Seu tronco geralmente é cilíndrico, reto e com casca grossa. Essa árvore pode viver de 200 a 300 anos. Então, o pinheiro, né, é uma planta característica aí da nossa região, mais especificamente na região de Curitiba. Nós adoramos a fruta dela, né, que é o pinhão. Então, depois de realizar aí a leitura dessa lenda, desse texto, nós estaremos respondendo algumas questões da página 6. Por exemplo, aí, exercício 2. Assinale o tipo de narrador que conta essa lenda. Então, essa lenda ela é contada em primeira pessoa, o narrador personagem que participa da história, ou ela é contada em terceira pessoa, narrador observador, que não participa da história. E para comprovar isso, vocês vão copiar do texto um trecho que prove a resposta de vocês, tá bom? Aqui nesse espaço. Atividade 3. Que personagens participam dessa história? Então, vocês vão escrever aqui quais os personagens. Na atividade 4. Em outros tempos, segundo a lenda, qual era a cor da gralha azul? Por que o pássaro teve suas penas pintadas de azul? Vocês vão responder aí de acordo com o que está escrito aí no texto. 5. A respeito da morada da gralha azul, responda às questões propostas. Letra A. O que a gralha azul estava fazendo quando derrubaram a sua morada? Letra B. Como sua morada foi derrubada? C. Depois desse incidente, a gralha azul tomou que atitude? Tá tudo escrito lá no texto, tá bom? 6. Sobre a missão humanitária da gralha azul, responda as questões a seguir. Letra A. Como a gralha azul descobriu a sua missão? Ela viu escrito em algum lugar? Alguém falou para ela? Ela escutou vozes? Letra B. Qual era a missão humanitária da gralha azul? Então, qual era essa missão? Qual o objetivo e qual a relação entre a gralha azul e aquela planta, né? O pinheiro, os pés de araucária. Será que tem alguma coisa a ver aí, uma coisa com a outra? Com certeza, né, pessoal? Bom, pessoal, a nossa aula vai terminando por aqui. Lembrando sempre que eu, professora Juliana, e a professora Nilceia estaremos sempre à disposição no que vocês precisarem. Estaremos também enviando os anexos com as respostas corretas. Lembrando que vocês podem sim estar realizando todas as atividades com as palavras de vocês, daquilo que vocês entenderam o texto, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima!